Olá, tudo bem? É uma satisfação muito grande conversar com vocês hoje sobre um assunto extremamente importante para o sucesso de nossas instituições, que é a liderança ética e servidora. Eu espero que esse assunto que vamos apresentar seja útil não apenas para o papel que vocês exercem como docentes administrativos, mas sim que faça a diferença na vida de vocês, no papel de membros de suas famílias e de suas comunidades, no papel de vocês como cidadãos. Não é preciso ser reitor, diretor de campus ou coordenador para ser um líder. Liderança vem da atitude, do caráter e da capacidade de influenciar outras pessoas. Vamos conversar um pouco sobre líderes inspiradores. Na história, há vários exemplos de homens e mulheres que fizeram a diferença e que exerceram influência, independente de ocuparem cargos. Podemos iniciar citando Jesus, Gandhi, Luther King, Nelson Mandela, Zilda Arnes, Irmã Dulce, Betinho, Dalai Lama. E escolhemos esses nomes porque foram líderes que exerceram um tipo de liderança bastante parecida, a liderança ética e servidora. Alguns poderiam perguntar como é que o estilo de liderança dessas pessoas pode contribuir para a gestão dos institutos federais. Esses líderes tinham a causa e inspiravam pelos valores, sabiam integrar e mobilizar as pessoas. Essas características são cada vez mais necessárias em nossas instituições. Nós precisamos cada vez mais de líderes que inspirem e formem novas lideranças. O escritor César Souza utiliza uma imagem para iniciar suas palestras e que resume bem o papel da liderança. Na imagem, podemos perceber a integração do grupo. A falta de integração se traduz em desperdício de recursos porque implica em duplicidade de esforços. Já presenciei algumas situações em que a mesma ação estava sendo executada em 2 ou 3 campi diferentes. Por isso, defendo a transparência e o compartilhamento de boas práticas como ferramenta de integração. Na imagem, também é possível perceber a motivação das pessoas. Não vemos ninguém ali dizendo que não vai dar certo, com pessimismo, com negativismo ou torcendo contra. Vemos pessoas prontas para fazer acontecer. Também percebemos que todos estão olhando na mesma direção. Não é difícil encontrarmos equipes onde cada um rema para um lado. Um dos papéis mais importantes das lideranças é mobilizar as pessoas para que elas estejam focadas na mesma direção. É fundamental que nessa direção estejam nossos estudantes. Isso também é algo que não é compreendido efetivamente por muitos colegas. Nossos estudantes precisam ser ouvidos e colocados sempre no centro de nossas atenções. Algumas pessoas pensam que o aluno é responsabilidade somente do professor. O aluno é responsabilidade de todos, do porteiro ao reitor. O professor passa mais tempo com os estudantes e, por isso, sim, são os responsáveis mais diretos pelo sucesso deles. Mas muitas vezes a qualidade de uma aula é afetada diretamente pela falta de equipamentos e que não foram licitados porque questões administrativas não foram bem encaminhadas, porque faltou organização. Todos devem compreender que nossa missão como servidores é transformar a vida dos estudantes por meio da educação profissional. Nosso aluno não pode ser tratado como um número de matrícula. Tem que ser percebido como um ser humano em sua integridade. Percebam que feliz é o líder que consegue tirar uma foto dessas, junto com a sua equipe. Vejam que o objetivo da liderança é simples. Lembrem-se sempre dessa imagem quando se lembrarem do papel de um líder. Não existe uma pílula da liderança que tomamos e passamos a liderar. Se quisermos nos desenvolvermos como lideranças, precisamos antes fazer uma autoavaliação bastante sincera. Devemos nos questionar sempre se estamos caminhando na direção de nos tornarmos líderes ou chefes. Devemos avaliar nossos pontos fracos e pontos fortes.
Devemos traçar metas pessoais para mudar o que for preciso. Basta uma pequena mudança de hábitos hoje para se obter grandes resultados no futuro. Ninguém muda da noite para o dia. O que pode existir, se houver determinação, é a melhoria contínua. Gosto muito da teoria chamada efeito borboleta. Ela diz que o bater de asas de uma borboleta pode ter efeito devastador do outro lado do mundo. Penso que aprender sobre liderança ética e servidora é mais fácil do que praticar. Mas entendo que o primeiro passo para a prática é decidir entrar na estrada certa. Podemos começar tratando as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Essa é uma aplicação bem simples da ética da reciprocidade. Nós realmente tratamos nossos estudantes como gostaríamos de ser tratados? Gandhi disse que temos que ser a mudança que gostaríamos de ver no mundo. Temos que ser os vizinhos que gostaríamos de ter, os pais que gostaríamos que nossos pais fossem. Dizem que só gravamos 10% do que ouvimos, mas a maior parte daquilo que ouvimos, vemos e praticamos. Pratiquem a liderança todos os dias, e um dia se tornarão as lideranças que sonham ter e ser. Einstein dizia que quando a mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta ao estado natural. É difícil sair da zona de conforto. Algumas pessoas percebem que liderar dá trabalho, que para isso precisam ser exemplos, precisam mudar maus hábitos, e por isso acabam desistindo. Olhe em volta, informe-se sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo. Não é possível inspirar confiança nos outros se somos alienados. Não basta apenas conhecimento de sua área. Aprendam a fazer análise de conjuntura. Observe o que está acontecendo com a população mundial. Percebam a relação entre as crises do mundo e o PIB brasileiro. Avaliem a força da interiorização da economia e o papel dos nossos campi. Vejam a força da geração Y e sua influência como formadora de opinião. Analisem os problemas decorrentes do apagão da docência. Observem a ascensão das classes C, D e E para a economia de consumo. Vejam que grandes empresas brasileiras estão instalando suas fábricas em outros países. Analisem a crise de confiança que impera no meio político e o impacto disso na educação. Percebam a relação entre a economia e o aquecimento global. Observe que as mulheres estão assumindo cada vez mais posições de comando nas pequenas, médias e grandes empresas. Avaliem o potencial dos institutos no processo de interiorização e desenvolvimento do país. Aprendam a ler gráficos e tendências estatísticas para compreender a realidade. Compreender a realidade em que vivemos é o primeiro passo para a mudança. Vejam que o conceito mais aceito de liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Ninguém inspira ninguém sendo pessimista, só vendo coisas negativas. Imaginem se Martin Luther King não acreditasse em seu sonho, ou se Mahatma Gandhi não acreditasse que a mobilização pela não violência libertaria seu país, ou se Nelson Mandela tivesse fraquejado após ficar 26 anos preso. Os pessimistas que me desculpem, mas otimismo é fundamental. Tem pessoas que sempre se concentram no que deu errado, na parte vazia da garrafa. Eu prefiro sempre acreditar que há ar na parte vazia da garrafa. Nem tudo acontece como gostaríamos. Desafios novos aparecem todos os dias. A melhor forma de enfrentar os problemas é com otimismo e liderança. Observem que boa parte dos servidores ingressou nos institutos federais há menos de 5 anos. Esse fato traz a oportunidade de inovação e de renovação, mas também produz um encontro de gerações. É fundamental que as lideranças façam a integração entre as diferentes gerações. Dentro do conjunto de novos servidores estão as novas lideranças. É papel dos líderes
identificar e desenvolver essas pessoas. Um verdadeiro líder não forma seguidores, mas sim novos líderes. Para liderar e influenciar é preciso uma conduta ética. É preciso agir com as pessoas da mesma forma como gostaríamos que agissem conosco. Podemos dizer que a liderança é ética em ação. Quando falamos em líderes éticos e servidores como Jesus, Gandhi, Mandela, Dalai Lama, Martin Luther King, Zilda Arnes, Betinhos, alguns podem até pensar que liderança é uma característica exclusiva de pessoas muito especiais. Esse é um engano. Pessoas comuns têm feito a diferença, mudando o mundo que elas podem mudar. Elas pensam globalmente, mas agem localmente. Há pessoas que querem mudar o mundo, mas não sabem arrumar o próprio quarto. Se uma pessoa deseja liderar, primeiro é preciso que ela se autolidere, que se conheça. O filósofo Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo. Se não lideramos nossas vidas, não podemos liderar outras pessoas. Muitos pensam que os líderes já nascem líderes. É evidente que as pessoas mais alegres, extrovertidas, comunicativas e de bom caráter terão mais facilidade para exercer a liderança. Mas isso não é a regra. Não existe o gene da liderança. Mas podemos desenvolver em nossas crianças desde cedo as habilidades de liderança. Era o que pensava a doutora Zilda Arnes. Doutora Zilda Arnes se preocupava em cuidar das mães durante a maternidade. Ela dizia que isso seria importante para gerar crianças saudáveis e os líderes do futuro. Doutora Zilda é provavelmente um dos maiores exemplos de lideranças brasileiras. A Pastoral da Criança conta com mais de 300 mil mulheres voluntárias e já ajudou a milhões de crianças. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, mas pouco falamos dela no Brasil. Se não nascemos líderes, então podemos nos desenvolver. Temos que aprender a ser melhor a cada dia. Todas as pessoas possuem escadas de evolução. Cada um está evoluindo no seu tempo. Há pessoas que se desenvolvem mais rápido. Outras já nasceram em condições iniciais mais favoráveis. Outras têm que superar adversidades da vida. Quando se tem autoconhecimento, disciplina e determinação, é possível superarmos nossos limites.